Vamos lá. Memteta Mud Aleph. A gente parou. Tânia acaba de ter a vida livre de Shmuel. Certo? Segunda linha. Tânia acaba de ter a vida livre de Shmuel. Amar Rabi Shimon. Falou Rabi Shimon. Justo Mishnah. Lemada Bardomeu. Para que isso parece aquele caso das três pessoas que estão, duas pessoas fora do rumo, uma no meio fora dos 4 amotes, uma no meio dos 4 amotes cada uma. Três Hatzerot que estão abertos um para o outro, 3 partes abertos um para o outro, que estão abertos para o Rabim. Ervush Taim Said, Zome Via Betoch Beital e Ochelet, Zome Via Betoch Beital e Ochelet. Se as duas da ponta fizeram eruv com a casa do meio, com o Hatzer do meio, com o pátio do meio, a da ponta pode trazer para o pátio do meio e comer, e a outra da ponta pode trazer para o pátio do meio e comer. Zome Achzeret Motará Letoch Beital, Zome Achzeret Motará Letoch Beital. O que sobrar e ela puder comer depois, quer dizer, o que sobrar, pode comer no almoço, Shabbat, etc. Pode pegar e levar de volta para a casa dela da ponta para guardar, e a outra também pode levar de volta para a casa dela da ponta. Agora, isso que ele não falou, dessa braita, que o do meio pode carregar para as da ponta, parece que ele concorda que só as da ponta pode carregar para o do meio, e o do meio, já que fez eruv com os dois, já que a casa dele agora ficou como uma só com os dois, ele perdeu os dois. Porque a casa dele tem um pouco dessa ponta. O pátio dele tem um pouco dessa ponta. O pátio dele tem um pouco da outra ponta. Então, já que o pátio dele tem um pouco das duas pontas, então o pátio dele não pode carregar para nenhuma das duas. Mas Rabim falam, as três são proibidas de carregar uma para a outra. Quer dizer, Rabi Shimon ainda fala que pode carregar das da ponta para o meio. Rabim falam que não pode nenhuma. Veada Shmuel também. Isso aqui vai de acordo com o que falou Shmuel. De Amar Shmuel Hatzer Sheben Shnei Mevot Ervaim Shnehem Asoraim Shnehem. Como falou Shmuel, Hatzer, que está no meio de 2 mavoi, se ele fez o eruv para os 2 mavoi, não pode ir para nenhum dos dois. Esse caso aqui, por exemplo, tem o Hatzer e tem 2 mavoi. Dá para ver pela foto que aqui teria outro Hatzer, aqui teria outro Hatzer, aqui teria outro mavoi. Então ele fez o eruv para os 2 mavoi, ele não pode mais ir para nenhum dos dois. Tem um desenho aqui na arte também. E também, se ele não fez eruv com os dois, também não pode carregar para os dois. Tem que fazer eruv. Aí tá Be'echad Regilá, ou Be'echad Regilá, Zesh Regilá Bo Asur, Zesh Regilá Bo Mutar. Se as pessoas que moravam nesse Hatzer, que ficavam entre os 2 mevot, eles sempre iam em um desses mevot, eles sempre saíam por um desses mavoi, eles sempre escolhiam a saída de um desses mavoi, e eles quase nunca iam. Esse que eles sempre iam é proibido carregar lá, já que nesse ele está acostumado a ir para o Rabim, e se ele carregar para lá ele pode acabar levando para o Rabim. E nesse que ele nunca ia, ele pode carregar para esse do Shabbat, porque ele não está acostumado a ir para lá, então ele não vai carregar de lá para o Rabim. Amarabavuda ir vai mexer na Regilá Bo Hutar Regilá Let's go. Falou na maravilha o seguinte: se ele fez o eruv com aquele que ele não estava acostumado a ir, aí ele pode carregar para esse. E aí o que? Regilá Leatzmo. E o outro que ele estava acostumado aí já ficou proibido por si só. Quando ele faz o eruv com um, já fica proibido com o outro. Amar Shmuel Imerva Regilá Leatzmo. Se ele fez o eruv com uma voi, com o Hatzer do meio,
que é o que ele está acostumado a passar lá. Não, desculpa. Se ele fez o Eruv com eles mesmo, quer dizer, o pessoal que mora nesse Hatzer, esses 4 aqui, eles fizeram o Eruv entre si. Tá? Vezesh ainda Regilabo lo Erev. E o outro, o que ele está no Mavoi, pro Mavoi que eles estão, que ele não tem costume de passar, quer dizer, se ele tem costume de passar por esse Mavoi, então ele faz Eruv com o pessoal desse Mavoi aqui, desse Hatzer aqui. Ele não tem costume de passar do outro lado do outro Mavoi, então ele não fez Eruv com o pessoal desse Hatzer aqui. Aqui tem um Hatzer, aqui tem outro Hatzer, aqui tem outro Hatzer, aqui tem 2 Mavoi. Então, וזה שאין הרגלה בו לא ערב, והיא עצמה לא ערבה. E eles próprios do Hatzer do meio, essas casas do Hatzer do meio, também não fizeram eruv entre eles. דוחין אותה אצל שאין הרגלה בו, וכגון זה כופין על מידת סדום. A gente coloca eles, empurra eles, esse pessoal do Hatzer do meio, para aqueles que estão acostumados com eles, e não para aqueles que estão acostumados com eles, eles não vão poder carregar. O que acontece nesse caso confia na Midat Sdom. Quer dizer, a gente bota eles para eles não. Se eles fizeram o entre eles não podem nem carregar nem no Hatzer deles. Não é isso? É isso. Mas eles fizeram Eruv então, vai poder com os outros. Eles fizeram Eruv com um dos Hatzerot do lado. Você poderia pensar que já serve para o Hatzer deles? Eu falo que não. A gente empurra eles como se eles estivessem do espaço do Hatzer do outro lado que eles fizeram Eruv, eles não podem carregar. Agora, Vida Marshmun, a Makpida Leruvó, en Leruvó Eruv. Bashmo, Eruv Shmo. Fala Gmará, a Makpida Leruvó. Aquele que fica guardando o Eruv dele, para não comerem, o Eruv dele não é considerado Eruv. Aquele Makpida sobre Eruv. Não quer que come. Isso aqui não come de jeito nenhum. Tá, mas se comer acabou o Eruv. Vai ter que fazer outro. Pro Shabbat que vem. Pro Shabbat que vem. Aquele Shabbat valeu. Porque viveu nas Mashot. Tá sobrando as Mashot, o Eruv valeu. Ele pode comer. Ele que Makpid o Eruv dele. Ele Makpid de não comer. Você tem que renovar o Eruv toda semana? Não. Você pode assim. Você tem um Eruv. Tem lá um pão, uma matzá, para não ter que fazer de novo e pensa. E aí, não comer. Semana que vem é o mesmo Eruv. Mesmo matzá e tal. Mas a gente bota no freezer, né? Tá baratinho. Makpid Leruvó. Aquele que o Makpid não comerem, o Eruv dele não é Eruv. Quando a Gmará. Peraí, mas qual é o nome que dão para o Eruv? É Eruv. Eruv também é do Lashon de misturar. De você misturar um conto de sociedade. Então você tem que poder comer. É B'chanin Amar, Eruv Eruv. Ela Shedikra Me'an Sheivardina. E a B'chanin fala que mesmo se você Makpid de não comer, o Eruv dele é Eruv. Só que você vai chamar essa pessoa de Sheivardina, pessoal dos mão fechada lá. Amar Aved Amar Shmuel. A Choleket Eruvó, Ederuvó, o Eruv dele não vale. Aquele que divide o Eruv dele com as pessoas do Hatzer. Quer dizer, ao invés de deixar todo mundo deixar em uma casa, ele divide assim e vai deixando um pouquinho em cada casa. Não vale, porque não tem o shur em uma casa só, o Eruv dele não é Eruv. Queimado. Como que ele fala isso? Que é Beit Shammai, como Beit Shammai. Detalhe falar Braita Chamishá, chegava o Eteruvan, o Tadou Bishnei Kelim, Beit Shammai abrir Beit Zeru, Beit Shammai Zeru. 5 pessoas que fizeram Eruv, e aí colocaram em 2 utensílios separados.
o churro de Eruv, eles separaram e colocaram em 2 potes. Beit Shammai fala que isso não é Eruv, Beit Hillel fala que é Eruv. Fala que não é o mesmo caso. A fila tem Beit Hillel, mas fala Beit Hillel. Ad cada câmera Beit Hillel, a tabela de baile do Berevada vem e data. Isso aqui é do caso que você coloca em 2 utensílios e deixa lá no lugar. A valeja de palga e me flaglou. Mas se você separar esses utensílios e colocar um em cada casa, talvez até Beit Hillel concorda que isso não presta como Eruv. Betar tem lá ali. E por que você precisa falar as duas coisas de Shmuel? As 2 coisas de Shmuel, uma que falou a Makpida Leruvó, o Eruv dele não é Eruv, aquele que guarda para não comer, e outro que fala que dividiu o Eruv também não é Eruv. Por que precisa falar 2? Srichem, precisa. Deus, não precisa falar se o que? Só aquele que Makpida para não comer. E Shubdekap, isso aqui é porque ele não quer que comam. A Valacha, nesse caso que dividiu, não se ele dividiu, mas ele quer que comam, não tem problema. E Balov, se precisar que não tem problema, ele tem que falar o caso também. Veja, se você falar só o segundo caso daquele que divide que não era o Shubdepar Gemifra, porque ele dividiu, não tem o churro necessário. A Valacha, no caso que você Makpid de não comer, já que tem o churro necessário, e Balov, se você poderia falar que talvez aqui tem problema, se você falar os 2. Agora Rebbe Abba Rav Yehuda bevei ba'atzarta debei Rav Zakai. Quando Rebbe Abba para Rav Yehuda no Midrash de ba'atzarta, no Midrash de Rav Zakai. Biamar Shmuel acholeka teruvó ederuv. Quem falou que Shmuel falou isso, que aquele que divide o eruv dele coloca e os utensílios separados do Eruv. Ve'amar Shmuel, falou Shmuel em outro lugar, Bait chamado Yechid bo Eruv, Eido tzarich literat dapat. O Eruv, a gente sabe que todo mundo divide a comida do Eruv. Todo mundo compra isso em sociedade. Então, ele está falando aqui uma braita que Shmuel falou, que a casa que se coloca o pão, a casa que se coloca a comida, ele não precisa dar do pão dele para o Eruv. Porque já está da casa dele. Mas estava, qual motivo? Lav Vishub de Amar, de Keiva de Manach Vesala, Keiva de Manach Hachadami. Não é porque talvez quando fala que você está colocando no salo, numa cesta na sua casa, é como se tivesse colocado. É como se tivesse colocado para ele, quer dizer, agora é na casa dele. A Hanami, quem vai levar na começar? Quem vai levar na Hanami. Aqui também, mesmo se ele separou de pote, não faz diferença. É como se fosse tudo dele, tudo a mesma coisa. A Malei falou na vida para Biaba, Atam afalpiche edpat, baitama de kulu achadairei. E lá, por que está falando que mesmo sem o pão, mesmo se ele não der o pão, ele sai do Eruv? Se a pessoa que está na casa dele, o Eruv não der o pão, sai, por quê? De Kuluachadaira, porque está tudo aqui na mesma casa. Mas naquele caso que Shmuel falou que aquele que separa o Eruv dele do Eruv, é porque não está tudo na mesma casa. Diferente desse caso que a pessoa que separa de pote, ou a pessoa que está na casa dele não precisa dar o Eruv, de acordo com Shmuel, porque está tudo na casa dele. O outro caso é que não está na mesma casa, que eles separaram de casa. Amar Shmuel, Eruv Bishub Kinyan, vem tomar Mipnei Baed Kodim, Beba'a, Mipnei Shinametsuya, Be'arvei Shabbaton. O Eruv, fala Shmuel, o Eruv você faz por quê? Por causa de Kinyan. Kinyan, traduzido, seria compra. Mas Kinyan aqui é o seguinte. As pessoas vão lá, colocam você ou dá juntas em uma casa. Então agora eles têm uma saudade de todo mundo dentro daquela casa. E todo mundo pode entrar naquela casa. Então tudo aquilo ali virou de todo mundo. Vem me tomar, se você quiser saber, por que eles não compram com moeda? Por que Rabi mandaram fazer justo com o pão? Então fala Shmuel, me deixe ainda Betsuya Be'arvei Shabbaton.
Geralmente as pessoas não têm moeda Erev Shabbat. Erev Shabbat que eles querem fazer o Eruv. Eles não estão preocupados com moeda, não sei o quê. O que eles têm? Pão. Então vão fazer o Eruv com pão. Fala agora, o motivo deles fazerem com pão é porque eles estão com o pão na mão e não tem outra coisa na mão. Echa de arvei bihulikdei. Quando eles fizerem, se eles fizerem o eruv com a moeda, será que isso vai adiantar alguma coisa? Você está falando que todo motivo que eles vão fazer com moeda é porque eles não têm moeda na mão e só tem pão. E daí, se eles fizerem com moeda, vai adiantar alguma coisa? Fala agora, Chachamim falaram que é proibido fazer eruv com moeda porque Zerá Shema Yobru Ma'aikar Vezim de los Chiach Ma'a Velo Atel Eruv Mepat De Atel Eruv Le Calculei. Eles falaram que não pode fazer, de qualquer maneira não pode fazer com moeda porque não pode fazer com moeda porque senão as pessoas vão começar a achar que o principal é fazer com moeda. Aí eles não iam ter moeda e iam acabar sem fazer com pão também. Então eles falaram que não pode fazer com moeda, só pode fazer com pão. Rabba Amar, Eruv Bishum Dirá. Rabba ele discute com o Shmuel, que o Shmuel falou que o Eruv Bishum Kinyad, por causa de compra, de todo mundo ter um pedaço. E Rabba fala que não. Eruv Bishum Dirá, é por causa de moradia. Que por causa do Eruv, parece que todo mundo agora mora no mesmo lugar. Todo mundo colocou o pão no mesmo lugar. Então todo mundo é como se fosse uma família só. Todo mundo mora ali junto. Mesmo que eles não tenham comprado uma parte da casa. Para Shmuel que fala que Eruv é por causa de Kinyan, é como se eles tivessem todo mundo agora propriedade de uma parte da casa do outro. Rabba fala não. Eruv é por causa de Derá. Vai bem daí. Qual a diferença entre Rabba e Shmuel? E Kabedá e o Kli. Se das pessoas deu o Kli para fazer o Eruv, aí tem diferença. Por quê? Para Shmuel que falou que o Eruv é por causa de Kinyan, mesmo a pessoa deu o Kli, tá kasher. Todo mundo deu um pouquinho, comprou um pouquinho. Para Rabba que falou que é por causa de Derá, que deu o Kli não vale nada. O pacote do Shamei Brutá é mais, sem medo do Shamei Brutá, que é uma coisa que não vale nada. Para Shmuel que falou que é por causa de Kinyan, menos de Brutá não compra nada. Para Rabba que falou que é Derá, não interessa a valor. Interessa que todo mundo deixou um pouquinho lá. Vekatan, demais uma diferença. Se uma das casas nomeou o Shaliach lá um Katan, alguém que não fez bar mitzvah ainda, se o Eruv for por causa de Kinyan, por causa de comprar, não pode ter com o Katan não pode comprar alguma coisa. Se é para que todo mundo morar em algum lugar, então pode ser com o Katan. Abalei Rabba, ele Rabba falou Abai para Rabba, ele Didach Kasher, falou Abai para Rabba, para você que fala que o Eruv por causa de Dirá, tá Kasher, o Leshmuel Kasher, e para Shmuel também tá Kasher, também tá difícil de entender. Hatalha é o que a Braita que vai a seguir. Rabishá chegava o Eruvado, 5 pessoas que botaram o Eruv deles. Kasher Molichim Eruvado de Bakom Acher, Echad Molich Lekulan. Quando eles vão colocar o Eruv deles os 5 pessoas que moram nesse Hatzer, eles querem colocar o Eruv deles junto com os 5 que moram no outro Hatzer, para poder fazer o Eruv junto dos 2 Hatzerot. Um pode levar por todo mundo. Fala agora, se o Eruv for por causa de Kinyan, do jeito que falou Shmuel, Hudi Kakani, Vetuló, ele que tem que comprar, não o outro, não pode uma pessoa para ele. E se for por causa de Dirá, o Nihu de Kadayer Vetuló, ele também tem que ir lá para poder morar, para poder ter esse pedaço de moradia lá. E não mais, quer dizer, não outra pessoa. Abalei, falou Rabba para Brai,
Lo le dedicasse e lo le Shmuel Kash. Nem tá difícil para mim nem para Shmuel. Shlichut de Kulu Ka'avid. Isso aqui é o Shlichut. Todo mundo nomeou essa pessoa como Shaliach deles, então não tem problema. Amarav Chama Barguri, Amarav Alacha Karab Shimon. Falou Rav Chama Barguri, falou Rav, Alacha como Rav Shimon. No caso dos 3 Hatzerot. 2 da ponta e do meio. Se o do meio fez eruv com os 2, o do meio, os da ponta podem trazer para casa do meio, mas o do meio não pode levar para as casas da ponta. Bom, está. A gente viu que em casos específicos, as pessoas que estão andando no caminho, eles podem comprar, entre aspas, um hospital, um lugar para eles ficarem no Shabbat, para que eles possam ter 2 mamot para cada lado. Bishema Baderech, fala Mishnah, quem está no caminho do Erev Shabbat, Bechashchalo, e ele viu que vai estar começando o Shabbat agora, quando ele está no caminho. Ve'am Akirilad Ogader, e ele reconheceu aquela árvore, ou aquela cerca, que ele falou, e essa árvore fica a mais ou menos 2 mil amot da cidade. Ve'amar Shvitati Tartav, ele falou, olha, eu quero sentar embaixo daquela árvore. Para quê? Para ele poder ficar a 2 mil amot da cidade dele, poder ir para a cidade. Fala Gemara, Lo Amar Klum. Se ele não estava embaixo da árvore e só falou isso, não valeu nada. Agora, se ele falou Shvitati Beikaro, se ele falou, vou ficar do lado da raiz dela, Be'alech Be'akom Raglav, Ad Ikaro Al Paim Abba, Beikaro Ad Beito Al Paim Abba, Be'alech Be'shechad Shechad Arbat Alafim Abba. Aí ele pode andar, se ele tiver da distância dele para a árvore 2 mil amot, e da árvore para a cidade mais 2 mil amot, ele chega na casa dele, e não tem problema. Por quê? Porque ele falou que o lugar que ele vai sentar é daquela árvore, e ele estava no final do trubo daquela árvore. E Bedomakir, ou She'edomaki Ba'alacha. Agora, se ele não reconheceu essa árvore, não lembra se essa árvore é perto da casa dele ou não, ou ele não se lembra de Alachot, ele não é especialista de Alachot. Ve'amar, ele falou, Shvitati Bimkomi. Ele falou, que ele quer sentar no lugar dele. No lugar dele tem mais de 2 mamot para a cidade. Zachar lo bekomo al paim abba lechol ruach. Aí ele tem 2 mamot para cada lado dele e acabou. Esses 2 mamot, agulot, deveria Rabi Hanina ben Antigus. Rabi Hanina ben Antigus fala que são 2 mamot, o raio de 2 mamot. Rachamim abrim berubaot. Rachamim falam não, quadrado. Ele tem 2 mil amot, o quadrado 2 mil amot, desses 2 mil amot, ele pode andar daqui assim. Mesmo que essa partezinha aqui fica um pouco mais. Que tavla berubat, que deixei discar les aviões. É como uma tabela, quer dizer, uma coisa quadrada. Safot Darob Mizrach Marav, Norte, Sul, Leste, Oeste. Para que ele o quê? Para que ele ganhe as pontas. Vai ganhar as pontas, que antes a circunferência ele perde as pontas, e agora ele ganha as pontas. Bezoi Shabru, é isso que eles falam, Reani Be'arev Beraglav, que o pobre ele faz o eruv com a perna dele. Quer dizer, ele fica parado, se faz o eruv, aí onde ele está. Agora primeiro falou na primeira, Adoei lá do ela ali. Falou na primeira, só o pobre mesmo pode fazer isso. Mas o rico não pode fazer isso porque ele tem que fazer com pão. Rabi Odomer é Hadadi ve Hadashir. Loiobru. Rabi Odomer fala, tanto faz se for o rico ou se for o pobre. Se no momento ele não tem pão, então ele já pode fazer com o pé dele, entre aspas. Se ele não tem pão, ele já está como pobre. Loiobru e Rabi falaram, Be'arvid Bepat, ela é aquela leashir, Shaloese Ve'arev Raglav. Falaram, Rabi Odomer, isso que Rabi falaram para o pobre, para o rico fazer com pão, é uma cula, para ele não precisar ficar andando até lá.
Então ele faz a comida, os dois seudotes. Deixa lá, ele não precisa ficar lá o tempo inteiro. Fala Gumará. A nossa Mishnah que fala que se ele falou Shvitati Tartav não falou nada, ele tinha que ter falado Shvitati Beikaró. Mas não amar Klum. O que ele quer dizer com isso? Que ele não falou nada se ele falou Shvitati Tartav. Você está embaixo daquela árvore. Amarav, não amar Klum Kolikar. Defilo Tartav Shelila Lomatsiazi. Falou, Rav, ele não falou nada, por quê? Porque até aonde ele quer ir, embaixo daquela árvore, ele não pode ir por causa do trubo dele. Porque talvez ele vai passar esses 2 mil botas. Se ele falou, ele está a mais de 2 mil botas, falou, eu quero meu lugar lá, da 2.500 botas. Ele não vale nada. O Shmuel fala, não amar clube leveitou. Ele não falou nada que possa permitir ele para casa dele depois. Por quê? Porque a casa dele depois está exatos 2 mil botas depois da árvore. Então ele só pode dar 2 mil botas. Ele não pode ir mais um pouco para chegar na casa dele. Então no Lomar Clube quer dizer que não valeu nada para ele chegar na casa dele. Mas ele consegue dar 2 mil botas para depois da árvore. A vale está lá embaixo se viaja. Isso que fala Shmuel. Mas para baixo da árvore ele pode ir e andar. Quer dizer, não tem diferença. Rav não falou nada porque nem conseguiu comprar o lugar dele embaixo da árvore. E Shmuel não falou nada porque a gente sabe que o objetivo final dele era ir para casa dele. Para casa dele ele não vai conseguir mais ir. Porque está 2 mil botas. Tem 2 mil botas exatos entre a árvore e a casa dele. Ele não pode passar disso. E Shmuel continua e fala: embaixo da árvore foi feito o quê? Chamar Gamal. Chamar Gamal é aquele que não sabe se vai na frente ou vai atrás. Quando está levando do cabelo vai na frente, o burro geralmente vai atrás. Então Chamar Gamal não pode dar de um lado e para o outro. O vale Bidod da Tzafon, o Edibro da Darod. Por exemplo, se ele quer medir o trubo dele do lado do norte, quer dizer, debaixo da árvore para o norte, para chegar do Shabbat da casa dele, que é 2 mil votos. Então você vai medir para o sul, quer dizer, parece que acontece que ele não conseguiu ganhar nada de um lado e para o outro. Vale se ele veio medir para o sul, vão medir para ele para o norte. Isso acontece o seguinte, que a árvore ela tem 4 amotas, mais de 4 amotas entre elas. Então se você veio medir para o sul, você começa da ponta norte da árvore. Você veio medir para o norte, você começa da ponta sul da árvore, você não ganhou nada. Porque quando você começa do começo da árvore para cá para medir para lá, você não chega na sua casa. E do final da árvore para medir para lá, você não chega onde você só chega onde você estava. Então no final ele ficou com as espertezas dele, não conseguiu ganhar nada. Amaraba, Maita Amaderav, qual o motivo de Rav que falou o quê? Que quando ele falou que não falou Amar Klum, que não falou nada, é que ele nem conseguiu ficar embaixo da árvore. Para Shmuel ele conseguiu ficar embaixo da árvore, mas não vai conseguir chegar na casa dele. E para Rav ele nem conseguiu ficar em casa dele, ele nem conseguiu ficar em casa da árvore. E Shum de Lomessai Matrei. Por quê? Porque ele não tem ele não falou claro qual era o lugar dele. Meu lugar é embaixo da árvore. Embaixo da árvore é onde? De qual lado? A árvore está aqui, tem a folha, você quer ficar embaixo desse canto no meio. Já que ele não foi específico, para Rav não falou nada, lá marcou. Vem cadê Abra Maraba? Tem gente que fala que falou Raba, Maitá Maderav, qual o motivo de Rav? Bijum de Kassavar, Kol Sheino Bezé Acharzé, Afilo Bevatachat, Eino. Todo aquele que não pode
tudo aquele que um iria anular o outro. Por exemplo, ele falou que ele está embaixo da... Ele falou que já está embaixo da árvore. Qual lado da árvore? No meio? Embaixo da planta do lado de lá? Embaixo da planta do lado de cá? Já que um anula o outro. Que se ele ficar aqui, ele não consegue ficar aqui. Ou ele fica aqui, ou ele fica aqui. E ele não foi claro onde ele ia ficar. Então é como se ele não tivesse falado nada. Mas Beinaio, qual a diferença entre as duas explicações? E que Beinaio de Amar Elik no Libear Bamot Migushmone. Tem diferença se ele falou, eu quero comprar 4 amot. Eu podia falar que eu quero comprar 8. 4 amot para cada lado é 8. Não, vou comprar só 4 amot. Mas de Amar Mishum de Lomessai Matre. Quem fala que é porque você não especificou o lugar? Halomessai Matre, que ele também não especificou o lugar. Ele falou 4 amot. Quais 4 amot? De qual ponto? Do meio? De qual... Também aqui não especificou o lugar. O Mad de Amar Mishum Kol Sheino Bazé Acharze Afilo Bevat Echadino. Aí que arma modame. De Acharma Mot Kamar. E quem fala que você, se você falar uma coisa, você não pode falar outra porque está se contradizendo. Aqui você tem. Aqui você falou que você quer 4 amot embaixo da árvore. 4 amot embaixo da árvore, está claro. Você quer 4 amot embaixo da árvore. E aí você não tem... Quando você chega lá, você pega esses 4 amot embaixo da árvore. Você não falou claro quais 4 amot, mas você falou que são 4 amot embaixo daquela árvore. Então, da opinião que fala que quem falou que você quer sentar naquela árvore não é o suficiente, porque se você sentar de um lado anula o outro, já acabou. Você só falou que você quer 4 amot. Você não falou que você quer a árvore toda, porque a árvore toda você não consegue ficar na árvore toda. Se você ficar de um lado, você não fica do outro. Se você ficar no meio, você não fica do lado. E aí, já que uma ponta anularia a outra, isso aqui não é... Para essa opinião, quando você fala que você quer ficar 4 amot, acabou, não tem problema. Mas a opinião que fala que você não especificou o lugar, aí continua tendo problema. Porque você falou 4 amot, mas quais 4 amot? Essa coisa.